sobre o santuário celestial. Vimos que neste momento Deus está intercedendo pelo seu povo, mas chegará um dia em que Ele deixará o santuário celestial, a oportunidade que Ele concedeu a todos, passará essa oportunidade, Deus vai deixar de interceder pelo seu povo, e aí vai se concretizar o texto de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11. Aquele que é imundo, continue na prática da imundície, mas aquele que é puro, continue na prática da pureza. E aí Ele vai vir para dar a cada um segundo as suas obras. Aquele que fez o bem receberá a vida eterna, mas aquele que fez o mal e aquele que persistiu no pecado, este receberá a condenação eterna. Mas nesta noite eu quero trabalhar com vocês sobre um pecado imperdoável. Há um pecado que não tem perdão. Há um pecado que pode ser cometido ainda em vida. Ou seja, você vai tão longe que não tem como voltar. E o apelo de Deus é que você tenha um cuidado, porque tanto ímpios quanto cristãos podem cometer um pecado imperdoável. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo chega para a igreja de Éfeso e ele faz um apelo. Eu fico imaginando Paulo, sabe, quando às vezes o pai está exortando o filho, o pai está conversando com o filho, e sempre quando chega um momento importante da conversa, o pai eleva um pouco a voz. Eu fico imaginando Paulo fazendo a mesma coisa com os cristãos de Éfeso. Paulo chega e diz assim: filhos, não entristeçais o Espírito Santo. Vocês estão vivendo uma vida que pode causar tristeza naquele que vos selou para a redenção, para a salvação. E isso demonstra que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa porque ele tem sentimentos. E sim, você pode entristecê-lo em vida. E o resultado desse entristecimento, de você o entristecê-lo, você pode cometer um pecado imperdoável. Imperdoável. Eu me lembro que certa vez eu fui visitar um jovem. Esse jovem estava afastado da igreja, já fazia um bom tempo. E aí eu cheguei na casa daquele jovem, conversei um pouco com ele, e aí eu perguntei: como é que está a tua vida espiritual? Esse jovem disse: olha, eu não vou para a igreja, também não sinto falta da igreja. Aí eu perguntei: mas você lê a Bíblia? Não, já deixei de crer na Bíblia. Você ora? Também não oro, não quero saber nada de Deus. Aí eu disse: olha, meu querido, já está na hora de você voltar para os caminhos do Pai. Já está na hora de você abandonar este comportamento ruim. Já está na hora de você abandonar o mundo, os prazeres carnais, os vícios. Já está na hora de você voltar para o Evangelho. Aquele jovem olhou para mim e disse: não, eu não quero voltar para a igreja, não quero voltar para o Evangelho. Tudo aquilo que é propagado na igreja, tudo aquilo é bobagem. Eu não quero saber, pouco me importa. E aí, meus queridos, parece que eu fui naquele momento, parece não, eu fui tomado pelo Espírito Santo, que eu disse algo que em sã consciência eu nunca diria ao ser humano. Eu disse: jovem, Jesus está para voltar. E se Ele voltar hoje e te encontrar no estado em que você se encontra, você será condenado. Volte para Jesus antes que seja tarde demais. Aquele jovem olhou para mim e disse:
Não, eu não quero. Mesmo sabendo que você vai para o lago de fogo, sim, eu não quero voltar para a igreja. Eu não quero voltar para a igreja. Meus queridos, o pecado contra o Espírito Santo é quando você está tão longe de Deus, tão longe do Evangelho, tão longe do Espírito Santo, a tal ponto que você não consegue mais ouvir a voz de Deus, ao ponto que você endurece o seu coração. E sempre quando nós tratamos acerca do pecado, sempre vem à nossa mente o livro de Gênesis. No Gênesis capítulo 3, nossos pais pecaram, mas a Bíblia diz que um dia o verdadeiro Cordeiro viria a esse mundo para salvar a humanidade caída por meio de Adão e Eva. Após a cruz, Jesus, ao ressuscitar e ser elevado aos céus, ele entra de uma vez por todas no santuário para interceder por mim e por você. E a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 4, versículo 16, que quando nós nos aproximamos do trono da graça com toda a confiança, nós recebemos misericórdia e encontramos graça para que esta graça nos ajude no momento de necessidade. Então todos aqueles que cometem pecado, que transgridem a lei de Deus, podem se aproximar de Deus, confessar os seus pecados e eles serão perdoados. Mas em Marcos, no capítulo 3, versículo 28 e 29, o próprio Cristo vai dizer: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá o perdão. É culpado de pecado eterno. Meus queridos, isso é tão sério que lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, João vai dizer o seguinte: olha, todos aqueles que cometem um pecado que é digno de morte, a estes eu aconselho não clamar nem orar por eles, porque o caso deles já estão decididos, já foram decididos. Então isso é sério, e nós precisamos nos atentar. Por quê? Porque esse pecado é um pecado que não tem perdão, é culpado de pecado eterno, é digno de morte quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas para nós entendermos melhor o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, precisamos primeiramente estudar quem é este ser. Quem é o Espírito Santo? Primeiro, quando você estuda Atos no capítulo 5, versículo 13 e 4, a Bíblia nos revela, por meio do apóstolo Pedro, que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Efésios no capítulo 4, versículo 30, o texto que nós acabamos de ler, nos diz que este ser que é Deus, ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal, e ele, por ser um ser pessoal, ele quer se relacionar com a humanidade. No livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, é-nos fornecido que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Em João, no capítulo 16, no versículo 8 e no versículo 13, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo, que é Deus, que é pessoal, e a terceira pessoa da Santíssima Trindade,
e vale ressaltar, a Bíblia o revela como uma terceira pessoa, não porque ele é inferior ao Pai e ao Filho, não, mas sim porque ele é a terceira pessoa revelada nas Escrituras. É a terceira pessoa da divindade revelada à humanidade. Por isso que ele é a terceira pessoa da humanidade. E por ser a terceira pessoa revelada à humanidade, a Bíblia nos apresenta que ele é o consolador do povo de Deus, pois é ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos guia em toda a verdade. Ou seja, se você quer ter o pleno conhecimento da palavra de Deus, você precisa ter na sua vida a pessoa do Espírito Santo. Qual é a verdadeira obra do Espírito Santo na vida do pecador? É convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a obra do Espírito Santo. Mas a pergunta fica: como podemos cometer o pecado imperdoável? Quantos nesta noite querem cometer o pecado imperdoável? Levante a sua mão. Quantos nesta noite querem cometer o pecado imperdoável? Quantos? Eu creio que a maioria quer. Mas quantos nesta noite não querem cometer esse pecado? Levantem suas mãos. Então vamos para a Bíblia. A Bíblia vai nos dar alguns passos para que nós não venhamos cometer o pecado contra o Espírito Santo. Primeiro, quando você vai para Marcos, no capítulo 3, versículo 28 e 29, e aí você vai para os outros evangelhos paralelos, que é o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus, é interessante que a Bíblia nos apresenta que uma das formas para eu cometer esse pecado imperdoável é quando eu atribuo a obra do Espírito Santo a Satanás, ao diabo. Quando você lê a narrativa de Mateus 3, 28 e 29, a narrativa de Marcos 3, 28 e 29, e aí indo para Mateus e indo para Lucas, você percebe que Jesus, ele expulsa um demônio de uma pessoa, e aí os escribas e fariseus, ao virem tal feito, eles vão dizer: ele expulsa os demônios por obra de Beelzebul. Ou seja, eles atribuíram a obra santa, maravilhosa, impecável, uma obra soberana de Deus a Satanás. Então você tem que ter bastante cuidado para você estar atribuindo aquilo que o Espírito Santo está fazendo, aquilo que o Espírito Santo está atuando a Satanás. Segundo, como você pode cometer o pecado contra o Espírito Santo? Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 17. Você está em Efésios, você vai para frente, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus e Tiago. Tiago, no capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, você tem o pleno conhecimento da verdade, você tem o conhecimento da palavra de Deus, mas você persiste no erro, você está pecando. Não é um pecado desconhecido, você sabe que é pecado, mas mesmo assim você faz, porque você quer. Agora, volta para o livro de Hebreus. Hebreus está antes de Tiago. Hebreus, no capítulo 10, versículo 26. Hebreus, capítulo 10, versículo 26 e 27. Porque
Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então, perceba o quanto isso é sério. Paulo está dizendo que se você vive deliberadamente, ou seja, você peca porque você quer, porque você ama, já não resta sacrifício, já não resta misericórdia. O que resta para essa pessoa? Juízo, fogo consumidor, lago de fogo, Satanás, juntamente com Satanás e seus anjos. O lugar reservado para essas pessoas que vivem no pecado é o lago de fogo e enxofre, junto com o diabo e com seus anjos. É um pecado deliberado, é um pecado porque eu quero cometer, ou seja, vivendo na prática do pecado. Se você vive na prática do pecado, cuidado, porque você pode estar cometendo um pecado contra o Espírito Santo. E como nós vimos, o pecado contra o Espírito Santo está muito além apenas atribuir a obra do Espírito ao diabo, mas é quando você vive na prática do pecado a tal ponto que você não consegue ouvir a voz de Deus, a tal ponto que você fecha o coração e você diz: olha, eu sei que é errado, mas olha, pouco me importa o que o Senhor acha. Eu quero viver o Senhor aí, eu aqui. Fica aí que eu vivo a minha vida do jeito como eu quero. Isto é o pecado contra o Espírito Santo. Terceiro, abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 30, versículo 21. Isaías, está no Velho Testamento, Isaías, no capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra a dizer: este é o caminho, andai por ele. Quem fala isso é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, como nós vimos em João no capítulo 16, o Espírito Santo tem o objetivo de nos guiar em toda a verdade. Agora, toda a verdade se encontra na palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé, doutrina e prática. O Espírito Santo olha para mim, olha para você e diz: olha, aqui está a verdade. Que verdade é esta? A Bíblia diz que tem que guardar o sábado. Persista nesse caminho. A Bíblia diz que você tem que cuidar do seu corpo porque é templo do Espírito Santo. Continue nesse caminho. A Bíblia diz que a única forma de você ser salvo é pelos méritos de Jesus. Vá por esse caminho. A Bíblia diz que você deve guardar os mandamentos, os 10 mandamentos, por amor a Jesus. Persista nesse caminho. Só que você, quando você se recusa a colocar em prática as verdades da palavra de Deus, você pode estar cometendo pecado contra o Espírito Santo. Então é quando você conhece a verdade, é quando você conhece a palavra, mas você diz: não, eu prefiro permanecer no erro, eu prefiro permanecer no engano, pouco me importo para as verdades da palavra de Deus. Nisto estás pecando. Então, como eu posso cometer o pecado contra o Espírito Santo? Primeiro, atribuindo a obra do Espírito Santo ao diabo. Segundo, vivendo na prática do pecado. Terceiro, recusando colocar em prática as verdades da
palavra de Deus. Então, meus amigos, você percebe o quanto esse assunto é sério? É por isso que ontem eu fiz o apelo para você não perder esse assunto. Porque este pecado pode ser cometido em vida. Em vida. E ninguém está livre aqui. Se não estiver conectado diariamente com a palavra e com Deus, até o mais santo pode cair nesse pecado. Até o homem mais moral da terra pode cair nesse pecado. Até uma pessoa que tem uma vida piedosa pode cair nesse pecado. Se não estiver conectado com Deus e com a palavra, você pode cair nesse pecado. E cuidado, porque como disse a palavra de Deus, é um pecado digno de morte. 1 João 5. Ou seja, esse pecado é tão sério contra Deus que nem a oração pode tirá-lo dessa situação. Ao ponto que João vai dizer: olha, aquele que comete um pecado digno de morte, eu aconselho nem orar, porque ele já tomou a decisão de permanecer no pecado e ser guiado por Satanás. Cuidado. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado de rebelião contra Deus e contra a sua palavra. Isto é o pecado contra o Espírito Santo. Mas louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, que o Espírito Santo nesta noite, ele nos faz um apelo. E que apelo é esse? Hebreus no capítulo 4, versículo 10. Hebreus no capítulo 4, versículo 7. O Espírito Santo vai dizer: se hoje vocês ouvirem a sua voz, o que é que eu devo fazer? O que é que eu não devo fazer? Endurecer o coração. Há muitas pessoas nesta noite que estão com o coração de pedra. Há muitas pessoas nesta noite que, se não tomarem uma decisão, podem cometer este pecado, podem endurecer o coração. E isso aqui é para todos: crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Se vocês endurecerem o coração, se vocês endurecerem os seus corações, a graça de Cristo não pode habitar. Você não poderá ser salvo. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se enquanto ainda há tempo. Volte-se para Deus. Entregue o seu coração ao Senhor. Porque ainda você persiste ainda a viver na prática do pecado? Porque ainda você persiste ainda em assistir coisas que não agradam a Deus? Porque você persiste ainda em ouvir coisas que não agradam a Deus? Porque ainda você persiste em acessar sites que não agradam a Deus? Porque você persiste em se vestir roupas que não agradam a Deus? Porque você ainda persiste em endurecer o seu coração para ouvir a voz do Senhor? Porque ainda você persiste em assistir aquilo que não o agrada? Porque você persiste em quebrar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado? Porque você persiste em não aceitar Cristo como seu Salvador? Volte-se para Deus enquanto ainda há tempo. Porque chegará o dia em que não haverá mais a oportunidade. Chegará um dia em que será feito o último apelo, em que será dada a última mensagem,
em que será tomada a última decisão, e isso irá comprometer o seu destino eterno: céu ou inferno, Cristo ou Satanás, anjos ou demônios. De que lado você vai estar? Aquele jovem que disse: mesmo se Cristo aparecesse, eu não volto para a igreja. Eu não sei como é que ele está hoje nesse momento, mas cada dia que passa, todos os dias que se passaram, até a última vez que eu tive contato com esse jovem, ele estava duro de coração, ele estava piorando. É como se Satanás já tivesse entrado em seu coração e tivesse dito: ele é meu e não é mais ninguém. Uma vez na faculdade, eu conversando com um jovem, sabe o que ele me disse? Entre Cristo e Satanás, eu prefiro Satanás. Entre céu e inferno, Satanás já tem uma aliado. E antes que você o critique, há muitas pessoas que me ouvem que não teriam coragem de dizer isso, mas suas obras mostram que você prefere Satanás do que Deus. Arrependa-se enquanto ainda tem. Arrependa-se enquanto a porta da graça ainda está aberta. Quantos nesta noite querem se arrepender dos seus pecados e querem ter em suas vidas a presença do Espírito Santo? Se coloque de pé, seja o seu desejo e louve o nome do Senhor, pedindo: Deus Espírito Santo, habite em meu coração. Não permita que o meu coração esteja endurecido para a tua palavra, para as verdades da tua palavra, mas, Senhor, torna-me um instrumento em tuas mãos.